Tá, vamos lá. A gente tem esse problema aqui, que é o número 20 do LeetCode, que basicamente a gente vai receber uma string como parâmetro de uma função, e a gente tem que analisar a string, que vai ter parênteses, chaves e colchetes, e basicamente a gente tem que ver se a string é válida ou não. Como assim? Se a abertura desses caracteres serem válidas, então a gente tem que retornar true. Caso contrário, a gente retorna false. Então, por exemplo, a gente tem aqui esses cinco inputs aqui, que o primeiro é true, por quê? Porque a gente tem um parênteses que ele abre e fecha normalmente. O 2 é exatamente a mesma coisa, só que para chaves e para colchetes. O 3 é inválido porque a gente está abrindo e fechando, só que não são para os mesmos caracteres. Ou seja, aqui não é um fechamento para parênteses, e esse aqui não é um fechamento para colchetes. O 4 ele é válido porque a gente abre e fecha aqui, e internamente a gente tem um abre e fecha dos colchetes. O quinto, ele é inválido, por quê? Porque a gente abre e fecha, só que aqui ele tá quebrando, ó. Porque a gente tá abrindo o colchetes aqui, só que durante o colchetes a gente fecha esse parênteses, então isso é totalmente válido. Ou seja, a ordem da abertura dos colchetes, das chaves e dos parênteses importam para a gente retornar true ou false na nossa função. Tá, como que a gente resolveria esse algoritmo? Aqui eu peguei os dois exemplos que a gente precisa saber, tá? Um que retorna no caso true e o outro que retorna no caso falso, né? Por que esse aqui retorna true e por que esse daqui retorna falso? É bem simples, porque aqui a gente tem uma ordem em relação ao fechamento e abertura dos caracteres. Então, aqui aqui ele abre, e esse caractere aqui, o colchetes, ele fecha esse colchetes aqui. E esse daqui, e esse parênteses aqui, fecha esse parênteses aqui. Então ele tem uma ordem. Diferente desse aqui de baixo. Por quê? Porque a gente abre o parênteses, a gente abre o colchetes, e aqui a gente está fechando o parênteses antes de fechar o colchetes. Sendo que o correto seria fechar primeiro o colchetes e depois o parênteses, certo? Então qual que é o ponto disso aqui? Isso aqui importa a ordem dos caracteres. E como que a gente pode tratar em relação a isso? A gente pode pensar da seguinte maneira: se o último caractere for de abertura e o caractere atual for de fechamento, então a gente analisa se o caractere atual é equivalente ao último. Tá? Como assim? Aqui, nesse caso, a gente vai utilizar a pilha. Tá? Então, deixa eu colocar aqui uma pilha, beleza? De 3 aqui. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai analisar primeiro o primeiro caractere, certo? Então, a gente vai começar aqui e vai analisar o primeiro caractere. Se ele for um parênteses de abertura, um colchete de abertura ou uma chave de abertura, que seria um desses três aqui, a gente vai simplesmente adicionar. Nesse caso é um parênteses de abertura, então a gente adiciona, certo? Então aqui a gente vai para o próximo caractere, que seria o colchete de abertura. Ele é um caractere de abertura, então a gente adiciona. Fechou. Então a gente vai para o próximo caractere. Esse caractere não é um caractere de abertura, ele é um caractere de fechamento de algum caractere. Ou seja, seria ou um parênteses, ou um colchetes, ou umas chaves. Então a gente tem esse grupo de caracteres de abertura e esse grupo de caracteres de fechamento, certo? Qual que é o ponto? A gente tem que analisar se o caractere atual de fechamento é equivalente com o que está aqui no topo dessa pilha. Ou seja, esse aqui é um parênteses de fechamento. Ele, que seria esse aqui, ele é equivalente, o último aqui no topo, é equivalente a esse aqui? Não. Então o que que a gente faz? A gente só ignora, tá? Então a gente vai pro próximo, fechou? Que seria esse aqui de fechamento. Esse de fechamento aqui, que é de colchetes, né? Ele é equivalente ao que tá aqui? Sim. Então a gente vem aqui e apaga, tá? O que aconteceu? Nessa pilha aqui sobrou o caractere de parênteses de abertura. Ou seja, se ele tiver vazio, é porque então a gente tem que retornar true, certo? Se ele não estiver vazio, a gente vai retornar falso. Por quê? Porque essa ordem de abertura e fechamento de parênteses, colchetes e chaves não foi respeitada. E por conta disso a gente retorna falso. Então, como é que a gente viu anteriormente, a ordem importa, e nesse caso, o que a gente vai utilizar é a pilha. Tá? Nesse caso aqui eu estou usando Java, mas pode usar qualquer linguagem de programação. Aqui vai ser uma pilha, tá? De caracteres. Tá? Então a gente vai aqui declarar
a variável, fechou? E a gente vai fazer um for. O que que seria esse for? Esse for vai analisar cada caractere da string passada. Então, para cada caractere da string, certo? Para cada caractere da string, se o caractere atual é algum de abertura, tanto de parênteses ou de chaves, ou de colchetes, a gente simplesmente vai adicionar ele, certo? Se não, se for um caractere de fechamento, certo? De parênteses, e a pilha não está vazia, e a pilha, o que está no o caractere, o último caractere que foi adicionado, né, é equivalente a o parênteses, que seria igual ao parênteses de abertura, então a gente tira, fechou? Aí a gente vai fazer a mesma lógica, só que para os outros caracteres. Então aqui, se aqui foi parênteses, aqui pode ser chaves, tá? Aqui na verdade é fechamento. E aqui é abertura, fechou? E aqui é a mesma coisa, só que para colchetes. Então, aqui seria fechamento de colchetes, abertura de colchetes, beleza? Se não for nenhum desses aqui, ou seja, é um caractere totalmente válido, a gente só retorna falso mesmo. Porque não faz o menor sentido a gente adicionar, porque só pode ser esses 6 caracteres, tá? A gente vai basicamente retornar se a pilha está vazia ou não, que é o que eu mostrei na explicação. Então vamos rodar aqui. E o que faltou? O que faltou aqui? Esse daqui. Fechou.